Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para estudar mais uma lição deste primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025. Hoje vamos estudar a lição de número 11, de 16 de março de 2005. O título da lição de hoje é A Salvação não é obra humana. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E a verdade prática declara o seguinte: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Os objetivos da lição de hoje são 3. Primeiro, ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Segundo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E terceiro, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Meus irmãos, a lição de hoje é na área da soteriologia. Soteriologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da salvação. Na lição anterior, lição de número 10, estudamos sobre a doutrina do pecado e vimos que o pecado é uma realidade na vida de todo ser humano descendente de Adão. E vimos a depravação total da humanidade, o pecado original, as ações pecaminosas. E a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, a Bíblia diz aí que temos pecado e também praticamos pecados. Então, temos pecado porque somos pecadores por natureza. Isso fala da natureza humana, carnal e pecaminosa, que todos nós nascemos com ela. E por causa disso, nós praticamos ações pecaminosas. Mas louvado seja Deus, que a Bíblia também diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a lição de hoje se concentra em falar sobre a salvação e, especialmente, um aspecto muito importante da salvação, da soteriologia, é sobre o lado divino da salvação. Também vamos falar sobre o lado humano da salvação, mas sempre enfatizando que a salvação não é obra humana, mas sim divina. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem é pecador, o homem está condenado ao inferno. A Bíblia diz que quem não crê já está condenado, mas o amor de Deus é tão grande pela humanidade que Ele deu o seu Filho unigênito graciosamente. Graça é favor imerecido. Então, Ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, neste tópico 1 da lição, vamos enfatizar esse aspecto da salvação que é pela graça de Deus. A nossa
leitura bíblica em classe hoje, em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, é um texto fundamental para entendermos como é que funciona a mecânica da salvação, em que se baseiam os fundamentos da soteriologia. E o tópico 1 da nossa lição, ele vai justamente discorrer a respeito de Efésios 2, 1 a 10. Tópico 1.1, a descrição do estado espiritual humano. Nós observamos, meus irmãos, nos 3 primeiros versículos, Efésios 2, 1 a 3, as seguintes palavras. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós observamos, meus irmãos, nestes versículos, o relato da condição pecaminosa da natureza humana, confirma a corrupção geral do gênero humano estudada na lição anterior. Aqui, nesses 3 primeiros versículos de Efésios 2, a gente vê o apóstolo Paulo empregando expressões, por exemplo, no versículo 1, mortos em ofensas e pecados, segundo estávamos andando segundo o curso deste mundo. No versículo 2 ainda, ele fala que segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes nós andávamos nos desejos da carne e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, a condição espiritual do ser humano, sem Deus, sem paz e sem salvação, é esta. É uma condição de perdição total, preso ao pecado, separado de Deus e alvo da ira de Deus. Porque a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. E a ira de Deus, do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os homens. Então, meus irmãos, é uma triste fotografia da raça humana mostrando a depravação e a perdição total da humanidade. Tópico 1.2. Mortos em ofensas e pecados. Aqui no versículo 1 e também no versículo 5, a gente vê 2 expressões aqui que Deus fez conosco quando a gente se converteu a Cristo. No versículo 1, diz assim: estando vós mortos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então mostra que antes da gente ser crente, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. No versículo 5, ele também volta a repetir e dizer esta verdade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Então esta, meu irmão, é a condição espiritual do pecador que ainda não se converteu a Cristo. Ele está morto espiritualmente. Essa palavra morte na Bíblia, ela tem muito essa conotação de separação. Na morte física, o corpo se separa da parte imaterial, que é a alma e o espírito. Na morte espiritual, o ser humano se afasta de Deus. Ele está separado de Deus. Ele está vivo fisicamente, porém morto espiritualmente, porque não tem comunhão com Deus, está afastado de Deus. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala é a morte eterna, que se refere à eterna separação de Deus lá no lago de fogo e enxofre. O fato é, meus irmãos, que a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê já está condenado. Então, as pessoas no mundo, as pessoas que não nasceram de novo, que ainda não se converteram a Cristo, elas estão já condenadas à morte eterna. Estão mortas espiritualmente no presente e estão também condenadas à morte eterna. Então, para que a pessoa seja salva, ela tem que se converter a Cristo. Mas para ir para o inferno, não basta fazer nada, basta continuar do jeito que está. Então aqui
em Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 5, Paulo fala que Deus nos ressuscitou, ele nos deu nova vida enquanto nós estávamos, apesar de que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando a gente se converteu a Cristo, então passamos pelo processo da regeneração. Então, Isaías capítulo 59, no versículo 2, ilustra muito bem esse assunto, essa morte espiritual. Isaías 59 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, inclusive a gente vê lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, quando eles pecaram, eles não morreram fisicamente, imediatamente após o pecado, mas eles morreram espiritualmente, no sentido de que eles perderam a comunhão com Deus, né? Rompeu a comunhão com Deus. Então, essa morte espiritual, né, que os pecadores experimentam lá no mundo antes de aceitarem a Cristo como Salvador, isso é uma separação de Deus, mas não significa aniquilação espiritual total, não. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, transmitido todos os sábados pela Rádio Libertadora FM 96.3, das 8 às 9 da manhã. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os nossos ouvintes e telespectadores e também aproveitar para divulgar a EBD em Síntese. Vem aí a 8ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar, no primeiro domingo de abril, aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Muito bem, meus irmãos, nós estávamos no final do bloco anterior, falando aqui no tópico 1.2 da nossa lição, comentando o versículo 1 e o versículo 5 da leitura bíblica em classe, que mostra que o crente, antes de se converter a Cristo, a pessoa que não se converteu a Cristo ainda, ela está morta espiritualmente. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Ela está viva fisicamente, porém morta espiritualmente, porque está separada de Deus. O pecado é uma barreira que separa o homem de Deus. Agora, isso não significa, né, que ele isso não significa aniquilação espiritual total e que ele não possa ser alvo da graça de Deus e Jesus falar ao coração dele e ele responder favoravelmente ao chamado de Deus. Apesar de estar na condição de pecado, apesar da imagem de Deus estar danificada no ser humano, por assim dizer, mas ele ainda consegue, né, ser alvo da graça de Deus e ouvir o chamado de Deus, e porque a graça preveniente de Deus, manifestada através do Espírito Santo, habilita o ser humano a tomar uma decisão livre de aceitar ou de rejeitar a Cristo. Mas Deus é tão bom, que convida, que nos estimula, que estimula o pecador a se converter a Cristo. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus nunca incentiva o pecador a se distanciar dele. Deus incentiva o pecador a vir até ele. Glórias ao nome de Jesus. Nos versículos 8 e 9, são dois versículos muito conhecidos de todos nós, que é a base da lição de hoje. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Meus irmãos, estes dois versículos, Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, eles são o coração, da lição de hoje. Ele resume muito bem todo o conteúdo da lição de hoje, porque a salvação do pecador não é por meio das obras. A salvação do pecador é pela graça de Deus. Então, é pela graça de Deus que somos salvos mediante a fé. O termo graça significa literalmente favor imerecido. O favor de Deus, do qual não somos merecedores. Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar ninguém. Deus poderia muito bem pegar toda a humanidade e jogar todo mundo no inferno. Mas o amor dele é tão grande pelo ser humano que ele decidiu soberanamente dar uma oportunidade a qualquer ser humano, dar uma oportunidade à humanidade para que aqueles que queiram se convertam a Cristo e assim sejam salvos. Então, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. A salvação não é um prêmio que Deus dá para aqueles que são bonzinhos, para aqueles que conquistaram, que apresentaram determinados méritos, porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Então a Bíblia descreve a situação, basta ler os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, que você vai entender que todos os seres humanos, não importa se sejam judeus ou gentios, todos estão debaixo do pecado. E a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, eu quero chamar a atenção de uma interpretação muito importante aqui nesses versículos de Efésios 2, 8 a 9. Então ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa expressão, isso é dom de Deus, se refere à salvação pela graça e não se refere à fé. Porque tem alguns grupos evangélicos aí que diz que a fé ela é dada por Deus, e que o homem não tem fé nenhuma. Então é Deus que crê pelo homem. Isso não tem o mínimo sentido. Quem deve crer é o ser humano. Então, quando diz isso é dom de Deus, Paulo está se referindo à salvação pela graça. Graça significa dom de Deus. Então, a salvação pela graça é que é o dom de Deus. Agora, para a gente tomar posse desta salvação pela graça, nós tomamos posse por meio da fé. Então, a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação pela graça. Então, o ato de eu crer, isso não se constitui obra, isso não se constitui mérito humano. O fato de eu crer, isso não se constitui um mérito humano ou obra. É só estender a mão e receber de graça sem merecer. Não podemos também esquecer que Jesus disse que o Espírito Santo ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, a graça preveniente de Deus, a graça de Deus que age na vida do pecador, iluminando ele, dando entendimento, dando compreensão a ele, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, faz com que esse pecador tenha condição de tomar uma decisão livre e responder pelas consequências da sua decisão, seja de aceitar a Jesus e ser salvo ou de rejeitar a Cristo e ir para o inferno. Então, a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação de graça vinda da parte de Deus. Então, a fé é o meio e a salvação é o fim. E o fato de crer, isso não é nenhum mérito, isso não se constitui mérito, isso não se constitui obra. Quem conjuga o verbo crer, aí na mecânica da salvação, no modus operandi da salvação,
Quem conjuga o verbo crer, o sujeito do verbo, é o pecador. Somos nós que temos que crer. Então, a nós cabe não resistir à graça de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender dos pecados e assim receber de graça a salvação, que vem de Deus. Tópico 2 da nossa lição: soteriologias inadequadas na antiguidade. O nosso comentarista coloca aqui no tópico 2.1 que uma das ideias equivocadas, uma das soteriologias antigas e que é equivocada, é a doutrina da reencarnação. A reencarnação, ela é uma doutrina originária do hinduísmo, mas está presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. Ela é defendida também pelos Hare Krishnas, como também pelos espíritas kardecistas e muitos outros grupos religiosos. Então, eles creem na doutrina da reencarnação. É importante a gente frisar muito bem que a Bíblia não fala em lugar nenhum sobre reencarnação. A Bíblia não fala a palavra reencarnação e nem fala de modo implícito ou indireto sobre reencarnação. Em lugar nenhum a gente vê nada de reencarnação na Bíblia. Quando a Bíblia fala novo nascimento, não é aquele processo da pessoa morrer fisicamente e depois nascer de novo em um outro corpo. Não é isso. Novo nascimento que Nicodemos recebeu lá a explicação de Jesus em João 3, significa nascer da água e do Espírito. É um processo de regeneração que o pecador experimenta quando ele se converte a Cristo. Então, os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Então, é mais ou menos aquela ideia dos evolucionistas biológicos. A evolução biológica prega aí um processo de aperfeiçoamento e de evolução e de adaptação dos seres vivos às condições aqui do planeta Terra, e os reencarnacionistas, especialmente aí os mais conhecidos entre nós como os espíritas kardecistas, eles também pregam essa reencarnação, esse processo de evolução e de aperfeiçoamento da alma humana, através de ciclos sucessivos de morte e reencarnação, onde a pessoa vai praticar boas obras, e ela vai, por meio da prática de boas obras e, se for necessário, também do sofrimento, elas vão se aperfeiçoando até atingir um estado evolutivo que vai merecer aí a salvação. Então, em resumo, os reencarnacionistas, eles pregam uma salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Se a salvação fosse por meio de sucessivas reencarnações, não precisava de Jesus ter vindo ao mundo. E é importante a gente frisar que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então, meu amigo, depois da morte, segue-se o juízo. Não tem essa história de voltar de novo no corpo de uma outra pessoa e passar por sucessivos processos de aperfeiçoamento, morte e reencarnação para poder atingir o estado iluminado, porque isso não tem nenhuma base, não tem nenhuma base bíblica. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa EBD em Síntese. Todos os sábados, na Rádio Libertadora, FM 96.3, você ouve e acompanha o programa EBD em Síntese, das 8 às 9 da manhã, como também pode nos assistir no YouTube e na TV
AD. Hoje nós estamos estudando a lição de número 11, lição esta que tem como título A salvação não é obra humana. Nós já falamos aqui no tópico 1 da nossa lição, um comentário de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, mostrando que o homem que não se converteu ainda, o ser humano, a pessoa que não se converteu ainda a Cristo, ela é considerada por Deus como uma pessoa morta espiritualmente. Ela está viva fisicamente, mas está morta espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem comunhão com Deus. Ela não se converteu a Cristo, então está separada de Deus, está em trevas. Mas quando ela se converte a Cristo, então ocorre o milagre da regeneração, do novo nascimento. Por isso que a Bíblia fala, e vos vivificou, nos vivificou juntamente com Cristo. É um processo de ressurreição espiritual. E Efésios 2, 8 a 9 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação é um dom de Deus, é um presente que Deus dá graciosamente para todos nós. Jesus morreu por todos os homens, Jesus morreu por toda a humanidade e morreu por cada um de nós. Ninguém está fora. Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus chama a todos, mas infelizmente apenas uma pequena minoria atende ao chamado divino, de modo que Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à vida, e são poucos os que entram pela porta estreita e que trilham o caminho apertado. Meus irmãos, estávamos falando de equívocos soteriológicos da antiguidade. Então, uma das doutrinas equivocadas é a doutrina da reencarnação, defendida por vários grupos religiosos do passado e também do presente. Um outro equívoco é o equívoco dos legalistas judeus, que no início da igreja primitiva tanto perturbou as igrejas. Por isso que Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, porque lá na região da Galácia tinha crentes de origem judaica que estavam andando nas igrejas, pregando um evangelho pervertido, um evangelho falso e querendo obrigar os gentios a circuncidar, a guardar o sábado, a cumprir as leis dietéticas judaicas, a guardar todos os rituais religiosos judeus, porque senão eles não seriam salvos. Então essa era a ideia. Então, por isso que houve aquele concílio lá em Jerusalém, em Atos 15, para decidir sobre essa questão. Diz o texto bíblico em Atos 15, 1, que alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos dizendo o seguinte: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então, esses galacionistas ou judaizantes, legalistas judaizantes, eles estavam acrescentando algo além da graça mediante a fé em Cristo. Então, isso é uma perversão do Evangelho, porque Jesus é mais do que suficiente para salvar a todo e qualquer pecador. Não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Então, não precisa Jesus e Moisés, a graça mais a lei, a graça mais o esforço próprio, a graça mais as obras. Não precisa disso. Só Jesus é suficiente. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Foi o que Paulo disse em Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Tópico 2.3. Os gnósticos. Os gnósticos também existiam na época da igreja primitiva e eles
pregavam uma visão dualista do universo, que é o maniqueísmo. O que é isso? Então, para os gnósticos, né, que eram maniqueístas, eles diziam que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois reinos, esses dois reinos de luz e de trevas, eles têm os mesmos poderes, só que lutam em campos opostos e se opõem um ao outro constantemente pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Então, eles dizem que o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, por meio da gnose. Daí o nome gnósticos, né? É um conhecimento especial, específico, que só está disponível para alguns iluminados, né? Para alguns, né, que são privilegiados por Deus. De fato, meus irmãos, a gente sabe que existe o mal, mas o poder do mal, a força do mal, não dá nem para se comparar com o poder de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente. O diabo não é todo-poderoso. O diabo, os demônios, nem ninguém, nem um demônio, nem o diabo é todo-poderoso, não. Eles têm mais poderes do que os homens, porque são anjos, mas anjos caídos, mas eles não são todo-poderosos. Só Deus é que é poderoso. Então, inclusive hoje em dia também, muitas religiões místicas da nova era também pregam essa ideia aí, o mal e o bem são duas forças opostas, de mesma intensidade, mesmo poder, e não têm o mesmo poder. Deus está no controle de todas as coisas. E a salvação não é para um grupinho iluminado. Jesus não morreu só pela igreja, Jesus não morreu só pelos salvos, Jesus morreu por toda a humanidade. E a salvação está disponível para todos os homens, para todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Atos 17:30, a Bíblia diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Deus chama todas as pessoas ao arrependimento. Por isso que Ele mandou a igreja pregar o evangelho a toda a criatura. Então, Tito 2:11 diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tópico 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Uma delas é a do islamismo. O islamismo é uma religião que não entende, não prega e não vive esse conceito de graça, de favor imerecido. Então, eles pregam que se as boas ações superam as más, então tal pessoa irá para o paraíso. Ainda ensinam que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Enquanto que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é por toda a humanidade, porém só vai ser salvo o ser humano que se converter a Cristo. Ele morreu por todos, ele deseja salvar a todos, porém só serão salvos aqueles que responderem ao chamado gracioso de Deus por meio da fé. Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, existe o lado divino da salvação que Deus já fez, que Deus amou o mundo, mandou Jesus, Jesus morreu em nosso lugar. O Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo continua com a sua graça preveniente, dando ao homem a capacidade dele tomar uma decisão livre. Mas Deus não vai decidir pelo homem. O Espírito Santo convence, mas não decide pela pessoa. A graça de Deus, ela é resistível. Por quê? Porque Deus quis que fosse dessa forma. Deus não salva ninguém à força. Então, da parte do homem, ele precisa responder ao chamado de Deus com arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Por isso que ele falou: arrependei-vos e crede no Evangelho.
As testemunhas de Jeová também são um grupo pseudo-cristão, né, que ensinam que a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa deles, diferente do que ensina a Bíblia, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para eles, existem dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil pessoas, que é chamada de a classe dos ungidos, e o outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra. Então, essa é a ideia dele. Eles ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, que Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. A gente já estudou aqui em várias lições, né, sobre esse grupo religioso chamado de Testemunhas de Jeová, que tem muitos ensinos antibíblicos que consideramos heresias segundo o nosso entendimento da Bíblia Sagrada. E o tópico 3.3, o último tópico da nossa lição, fala sobre o mormonismo, que também é outro grupo religioso pseudo-cristão, né, que eles têm doutrinas antibíblicas e contrárias à ortodoxia cristã bíblica. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação, e também numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles pregam, por exemplo, que essas ordenanças podem ser, por exemplo, a fé em Jesus, o arrependimento, batismo por imersão, batismo pelos mortos. Eles também realizam batismo pelos mortos. Alguém pode se batizar por um parente, por alguém que já morreu, imposição de mãos. Tem vários outros requisitos. Também essa Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecida como mormons, eles também exige que as pessoas aceitem o Joseph Smith Jr. como um porta-voz de Deus, como um profeta de Deus, que o livro de Mórmon foi um livro inspirado, divino, que Deus deu ao Joseph Smith, mas esse ensino diverge dos ensinos das Escrituras sagradas, e a igreja ortodoxa, a igreja cristã evangélica, que segue a ortodoxia bíblica, rejeita a grande maioria dessas doutrinas do mormonismo. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, de mais um programa EBD em Síntese, e a conclusão da nossa lição, o cerne da nossa lição, é o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Não praticamos boas obras para sermos salvos, mas, uma vez que somos salvos, uma vez que já fomos salvos pela graça mediante a fé, a gente testifica desta salvação, a gente exterioriza esta salvação como na forma de boas obras. Então, as boas obras praticadas pelos crentes, elas são consequência da salvação e não a causa da salvação. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Lembre-se que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Dominical em nossa congregação. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.